Olá, sejam bem-vindos ao canal Ciência em Foco. Aqui, reunimos informações de diversos tópicos acerca do mundo animal. Estamos sempre destacando a importância da preservação das espécies e como o homem transforma o ambiente. Hoje, iremos falar sobre o rei das montanhas e também o animal que ocupa o terceiro lugar entre as criaturas mais procuradas em Yellowstone. Se trata de uma subespécie de urso pardo mundialmente reconhecida. Por isso, neste vídeo, iremos falar sobre os grizzly. Como já dito anteriormente, os ursos grizzly são reconhecidos por todo o mundo. Atualmente, seu status de conservação é estável, tendo grandes populações no Alasca e em algumas partes do Canadá. No entanto, a população de grizzlies nos Estados Unidos vem sendo ameaçada pela caça e fragmentação do habitat nos últimos anos. Os ursos grizzly tipicamente pesam entre 180 a 360 kg. São animais de grande porte e que ocupam o terceiro lugar no ranking, perdendo apenas para os ursos marítimos e Artemidendorf. Ok, sabemos que o urso grizzly é o terceiro maior e mais pesado e que também é um dos mais procurados no mundo. Mas, por que se limitar a falar apenas deles? Ao fazer o roteiro desse vídeo, pensei que seria interessante falar um pouco mais sobre os ursos grizzly, assim como foi feito com os castores. No entanto, talvez isso não fosse o suficiente, por isso, resolvi pensar em uma maneira melhor para tornar o vídeo mais atrativo para o público, tornando o conteúdo mais rico e completo. Com isso em mente, decidi me aprofundar mais no tema e voltar um pouco no tempo. Faremos uma breve viagem ao passado para descobrir como os eventos passados fizeram de um pequeno animal o predador mais temido dos tempos modernos. Há cerca de 25 milhões de anos atrás, durante o Mioceno, a Terra passava por grandes modificações em seus ecossistemas. Esse período é marcado por um aumento substancial na população de gramíneas e angiospermas. Nessa época também, ocorre a maior diversificação entre as diferentes espécies de mamífero. A princípio, os primeiros representantes da família Ursidae eram divididos em dois gêneros, Artodus e Pleonarctos. Os animais do gênero Artodus eram carnívoros facultativos, enquanto o gênero Pleonarco, ancestral direto dos ursos modernos, era mais adaptado à vida arborícola e insetívora. Embora fossem parentes diretos da família Ursidae, eles ainda eram muito diferentes dos ursos modernos, e sua transformação para o que conhecemos hoje só viria a surgir posteriormente durante o Plioceno. Durante o período Plioceno, a temperatura do planeta começou a esfriar, e recursos que antes eram abundantes como frutas tropicais e insetos começaram a ficar cada vez mais escassos. Durante esse período, viu-se um aumento nas áreas de savanas e florestas abertas. A grama era abundante, mas não poderia ser consumida pela maioria dos animais. A falta de cobertura também trazia consigo desafios como clima severo e diminuição da barreira ecológica. Dessa forma, esses animais passaram a enfrentar a ameaça de novos predadores, serpentes, canídeos, crocodilos, artodos e outros grandes predadores como os felídeos, que se especializavam em caçar grandes presas. Com a perda de cobertura e menor disponibilidade de alimentos, animais de dieta generalista como suínos, primatas e ursos do gênero Pleonarcto puderam se espalhar por todo o mundo, pois não dependiam de uma única fonte de alimento. O que não aconteceu com o gênero Artodus, que era um predador especializado e massivo. Embora os Artodus pudessem aproveitar fontes de alimento de origem vegetal, não era o suficiente para sustentar sua alta demanda calórica, diferentes dos pandas, que também eram carnívoros, mas puderam se adaptar à falta de presas ao consumir bambu como principal fonte de alimento. O bambu era abundante e crescia o ano todo. Os brotos eram ricos em nutrientes e, embora o bambu fosse difícil de digerir, não era tóxico e não havia competição ativa por esse recurso. Pleistoceno. Uma das maiores características desse período foi seu clima instável, seguido por inúmeros períodos de glaciação e competição por recursos. O clima frio tornava os campos inférteis, as árvores não davam fruto e os roedores, incluindo outros mamíferos e insetos, viram sua população despencar. Era o início de uma nova era, marcada pela presença de grandes mamíferos como mamutes, rinocerontes e veados gigantes, que puderam sobreviver ao Plioceno. É marcado também pelo desaparecimento gradual de espécies como ursos do gênero Arctodus, a linhagem dos Daedons, megafelídeos como os dentes de sabre e o leão da montanha. Nesse período, há o surgimento dos primeiros ancestrais do urso pardo. Seu tamanho massivo protegia contra o ataque de canídeos entre outros predadores de porte médio. A caça exaustiva realizada por esses animais era responsável por criar santuários, onde a ausência de animais herbívoros dava à terra o maior tempo de descanso. Atualmente, é de conhecimento que lobos, por exemplo, desempenham um papel vital no controle populacional de animais,
que poderiam exaurir rapidamente os recursos de uma determinada região, como veados, leporídeos e suínos. Áreas que eram menos densamente povoadas por canídeos, via-se um aumento de presas, o que era um prato cheio para os ursos pardos, enquanto áreas onde a caça era mais frequente tornava a terra mais próspera. Com o tempo, algumas populações de ursos passaram a habitar as áreas florestais em busca de novos recursos, enquanto outros se especializaram na caça. Ainda no final desse período, diferentes espécies de ursos já experienciavam uma maior consolidação. Esses movimentos foram influenciados pela geografia e nichos que não se sobrepõem, como os ursos polares que emigraram ao extremo do norte, os ursos negros que passaram a habitar as florestas, os pandas que passaram a consumir bambu e por último os ursos pardos, generalistas ao extremo. Mel, carne de mamíferos, peixes, frutas, cogumelos, sementes e raízes estão em seu cardápio. Por mais que o Pleistoceno tenha sido marcado como um grande período de escassez durante seus períodos iniciais, à medida que o Holoceno se aproximava, a temperatura começava a aumentar e as grandes pastagens voltavam a aparecer. Peixes de água doce, pequenos mamíferos e diversas espécies puderam sobreviver e prosperar em uma terra devastada que agora é símbolo de abundância e prosperidade.